Olá! Nesse segundo episódio, começamos abordando a coexistência da LGPD com a inovação. Aliás, não só da LGPD, mas das leis de proteção de dados em geral, pois como mencionado no primeiro vídeo, a Lei Europeia de Proteção de Dados, a GDPR, também segue essa linha, ou seja, a tendência mundial de proteção de dados pessoais precisa conviver com uma economia cada vez mais baseada na informação, no mapeamento de hábitos de consumo, em aplicativos que facilitam sua vida e até sugerem quantos passos você deve dar por dia para estar minimamente saudável. Isso sem falar nas redes sociais. Então vamos lá. Em seu artigo 2º, a LGPD sinaliza que a proteção de dados tem como fundamentos o respeito à privacidade, liberdade de informação, a inviolabilidade da intimidade, fundamentos de aspecto pessoal, inerentes ao titular de dados, mas também destaca a necessidade de garantir o desenvolvimento econômico e tecnológico, garantir a inovação, a livre iniciativa, fundamentos de aspecto claramente econômico, comercial. Esses dois mundos precisam coexistir. Nesse ponto, vale esclarecer: as regras da Lei Geral de Proteção de Dados se aplicam aos dados pessoais contidos tanto em documentos impressos, em papéis, prontuários, livros, quanto em dados pessoais existentes em arquivos digitais, armazenados em HDs, bancos de dados, redes de computadores, sites e, por que não, nas nuvens. Assim, grosso modo, as regras da LGPD se aplicam tanto ao mundo analógico quanto ao mundo digital. Se você, pensando em dados pessoais, imaginava que teria que adotar providências somente em relação a dados digitais, saiba também que os papéis sobre as mesas, nas impressoras, nas pastas suspensas, em arquivos ou em caixas, também podem conter dados pessoais e merecem os cuidados da lei. E já que falamos diversas vezes até aqui sobre dado pessoal e tratamento de dados, esses são conceitos trazidos pela Lei Geral e vale esclarecê-los. Dado pessoal, nos termos da lei, compreende a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, dado pessoal é toda informação que identifica ou torna uma pessoa identificável. Por sua vez, dado pessoal pode ter uma variação, que é chamado dado pessoal sensível. Neste caso, é um dado pessoal sensível aquele que traz informações sobre origem racial ou ética, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico-político, dado referente à saúde, vida sexual, genético e biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. O dado pessoal sensível, então, traz em si informações de caráter extremamente pessoal. Assim, se o nome, o e-mail ou o CPF são dados pessoais, a indicação de uma pessoa quando se declara de determinada cor de pele e praticante de determinada religião ou associado a um determinado sindicato e partido político, esses são os dados pessoais sensíveis. São dados que a partir dos quais ilegalmente poderão ser adotadas decisões discriminatórias. A gente volta a falar sobre isso na sequência, logo depois de definirmos o que é tratamento de dados pessoais. Ora, o tratamento de dados, nos termos da LGPD, é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem, por exemplo, à coleta, recepção, classificação, utilização, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, modificação, transferência e difusão de dados pessoais. Dá para ter uma ideia que o legislador não economizou em exemplificar quais ações poderiam ser classificadas como tratamento de dados. E quando olhamos para as rotinas corporativas de uma empresa envolvendo dados pessoais, quase todas, se não todas elas, compreendem o tratamento de dados. E de agora em diante, somente poderão ocorrer dentro das hipóteses que a lei permite. Aliás, esse é um aspecto que talvez não tenha ficado claro para todos. Dados pessoais e dados pessoais sensíveis somente poderão ser tratados, e aqui leia-se coletado, arquivado, processado e transmitido, dentro das hipóteses trazidas pela lei. Se não houver um claro enquadramento do tratamento dentre as formas previstas na lei geral, sua empresa estará em desacordo com a lei, não estará em conformidade. Antes, porém, de estudarmos quais são essas hipóteses, vamos voltar para a questão dos dados pessoais, o aspecto discriminatório que mencionei. Vamos fazer esse parêntese porque a Lei Geral estabelece que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão obedecer, além das hipóteses por ela determinadas, a boa-fé e determinados princípios, que vão, de alguma forma, justificar e garantir a segurança do tratamento.
são alguns desses princípios: o da finalidade, pelo qual se entende que o tratamento de dados somente pode acontecer para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. O da necessidade, que indica a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. O do livre acesso, que garante aos titulares a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade de seus dados pessoais. O princípio da transparência, que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. E também o princípio da segurança, que determina aquele que faz o tratamento de dados a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. E por fim, mas não menos importante, o princípio da não discriminação, que proíbe a realização do tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Há quem entenda, e eu sou um deles, de que o princípio da não discriminação talvez seja o mais importante dentre todos, sendo inclusive base para toda a conjugação de esforços no sentido de se proteger dados pessoais. Assim, além das hipóteses autorizadoras do tratamento, esses princípios também precisam ser observados sob pena do tratamento ser tido ilegal. Em um mundo extremamente tecnológico, em que geolocalização, mapeamento de hábitos de consumo, com smartphones e smartwatches processando uma infinidade de dados de sua saúde e seu organismo, o uso desses dados, com viés discriminatório, poderia levar a uma indesejada segregação, a uma indesejada e por vezes ilegal categorização de pessoas por suas raças, credos, opiniões políticas, dados genéticos ou biométricos, que a história já nos mostrou que é um grande erro. Então é isso. No próximo episódio, a doutora Isadora Diniz vai explorar os demais conceitos trazidos pela lei, que são de suma importância para entendermos como a LGPD afeta as rotinas corporativas de sua empresa. E eu volto nos 2 últimos episódios dessa série. Bons estudos e até lá!